Oi, 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 pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar um pouquinho aqui. O Insta avisar todo mundo. E deixa eu também achar a Mari aqui. Hoje a gente vai falar sobre copy. Copy. Hello, Olá, Maria. boa noite. Vocês me ouvem? Oi, oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, você vê que maravilha, que avanço, né? A gente está conseguindo fazer uma outra live assim em menos de um mês, Mari. Vai ser cada vez mais frequente, né, Sil? Hoje vai tentar fazer a cada 15 dias, sempre trazendo assuntos que são de interesse de vocês. É uma honra estar aqui de novo com você. É muito bom a gente debater sobre esses assuntos. Ó, o pessoal tá entrando aí, boa noite. Oiê, maravilhosa, Gleisiane. Beijo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre copy, tá? Ou Sobre copywriting. copywriting, o que é isso? O que será que é isso? Você não acha, Mari, que às vezes a gente muda muito o nome no marketing para coisas Sim, que já existiam para antes? coisas que já existiam. Acontece, acontece. Hoje a gente chama de Customer Experience. Aí, aí como que era? Ciclo de vida do serviço, alguma coisa assim, lá na década de 90. E hoje a gente chama de Customer Experience. Exatamente. Exatamente. Tem muita coisa que já existia, né? O marketing promocional, por exemplo, que há um tempo foi chamado de live marketing, né? Live Então Marketing. vai se renovando. Mas eu falo que assim, não tem muito jeito, a gente tem que se adaptar, né? Então esses Isso. termos novos vão surgindo e às vezes são termos novos para coisas que a gente já conhecia, já até fazia, ou já até faz, mas a gente tem que se adaptar. Se o mercado está usando, se o mercado está falando, então a gente precisa também, né, conhecer um pouquinho. Bom, mas vamos lá, vamos começar então, né? O que você Vamos acha? iniciar então essa live. Hoje a gente vai falar, pessoal, um pouquinho sobre copy ou copywriting, né? Carinhosamente chamada de copy, né? E muita gente que trabalha com rede social, especialmente quem tem um negócio, né, um pequeno Uhum. negócio, não sabe o que é, não sabe como usar e não tem ideia do poder que uma boa copy pode trazer aí para suas postagens, para os seus conteúdos. Então a gente vai falar disso. Essa live é para hoje e é também para a gente falar do nosso e-book que é sobre copy, né? Que nós estamos lançando hoje aqui para Muita vocês. alegria. Com muita alegria, gente. Estamos lançando em primeira mão. Com muita alegria. Eu vou me apresentar, a Silmara também. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a essa live. Eu sou a professora Mariana Muniz de Farias. Eu sou formada em administração de empresas, com habilitação em marketing. Tenho pós em gestão de vendas. Já trabalhei em grandes empresas, dentre elas o Grupo De Pascoal, Souza Cruz, MAB Eletrodomésticos. Já lecionei no Senac, lecionei também na Unifage, Unimogi, lecionei também na Debray Metrocamp, que hoje é o Widen, e atualmente estou no Mackenzie de Campinas e também oriento e sou conteudista, oriento na Exalc, sou conteudista na Arte do Caminho. E você, Silmara, quem é Muito bem, você Mari. na Já até noite? cansei, já até cansei. Só de E ouvir quem é essa você na apresentação. noite, amiga? Bom, eu sou a Silmara. Hoje eu estou como consultora de marketing, eu trabalho com pequenos negócios, eu trabalho numa entidade de fomento aos pequenos negócios, né, às micro e pequenas empresas. Então eu trabalho atendendo a esses empresários
com projetos, com programas que possam fomentar e que possam desenvolver aí, esse pequeno negócio. Também sou conteudista, já lecionei também, já fui docente lá quando eu morava em Campo Grande, gente, sou campograndense, viu? Também sou orientadora da Exalc, dos MBAs da Exalc aqui em Piracicaba, mas a gente atende os MBAs online, né? Eu e a Mari fazemos esse trabalho também. E sempre que dá, a gente está aqui tentando desvendar aí os mistérios das redes sociais, da comunicação, do conteúdo, para a gente poder compartilhar conteúdo com vocês. E hoje o que a gente quer falar aqui um pouquinho é sobre copy, então a gente vai falar o que é, quais são os benefícios, e a gente vai dar algumas dicas aqui de como vocês podem usar, tá? Para quem aí está trabalhando com rede social, é bacana começar a pensar. E, Mari, eu queria começar falando... eu não sei o que o pessoal acha, queria até que o pessoal comentasse aí. A gente recebe muita informação hoje. Você entra na rede social, você tem um mundo de conteúdo, né? Aquela avalanche de informação, aquele monte de post. Então fica difícil até para você ler, fica difícil até para você saber aonde você vai parar. Então tem aquele monte de informação que vai engolindo a gente. Para a gente parar num conteúdo, esse conteúdo tem que ser muito atrativo, né? Tem que ter algum gancho, tem que ter alguma coisa ali, tem que ter, não é só a foto, não é só o vídeo, né? Tem que ter algum mecanismo que faça a gente parar para ver e para prestar atenção no que está sendo dito ali. Isso é copy. E aí queria perguntar para o pessoal, né? O pessoal que está assistindo aí, está acompanhando a gente. O que faz você parar num post para ver? Você está lá navegando na rede social, o que faz você parar num conteúdo e ficar ali 10 segundos naquele conteúdo? E aí, gente, é o jeito de escrever que pode fazer toda a diferença nesse conteúdo. Então, se você tem um negócio, ou se você usa a rede social para promover alguma coisa, ou para promover a sua imagem, ou se simplesmente você usa a rede social e quer atrair a atenção das pessoas, a habilidade de se comunicar vai fazer toda a diferença. E de se comunicar de forma persuasiva, tá? Porque a comunicação é uma coisa e comunicação persuasiva é outra. Então, uma coisa, Mari, que eu sempre falo para todos os meus clientes, falo nas minhas palestras também, fazer post não é fazer conteúdo. Existe uma grande diferença. Então, assim, tirar fotinho, fazer videozinho, não é necessariamente fazer conteúdo. Então, no conteúdo, além da imagem, além do vídeo, além do audiovisual, você tem o texto. E é isso que a gente chama de copywriting ou de copy. E eu queria que você explicasse melhor, Mari, para o pessoal o que é essa tal de copy, o que é essa tal de copywriting. Copy ou copywriting são textos persuasivos, são textos vendáveis e não simplesmente um amontoado de palavras, mas é um texto, uma frase muito bem trabalhada que vai gerar uma conexão com o seu público-alvo. E como que eu trabalho copyright? Onde eu trabalho copyright? Numa lista, num post, no meu site. Então, tenham em mente que o copywriting é uma escrita que vai despertar emoções do meu público-alvo e que vai fazer com que esse público-alvo gere alguma ação. Pode ser compartilhando um post, pode ser comprando o meu produto, que no final de tudo a gente quer isso. A gente quer que o nosso cliente compre e muito mais do que comprar, que ele volte a comprar. Então, copywriting também é uma escrita que gera conexão. Exatamente. E essa escrita é uma técnica, né? É uma estratégia que a gente usa aí nos nossos textos. Legal, mas e aí? Por que eu tenho que usar copy? Né? Que copy vai trazer de benefício
para mim. Então, eu trabalho com rede social. Lembrando, pessoal, que assim, a gente está falando bastante de rede social porque são os canais que a gente mais utiliza, né? Mas copy é uma técnica aplicável em blog, em e-mail, em E-mail. vários outros, No em vários outros, LinkedIn. no No LinkedIn, LinkedIn. eu, enquanto produto corporativo, eu, enquanto marca pessoal, eu também posso e devo usar o copywriting para mim, na minha mídia social. Ó, o Valdense perguntou, o copy sempre precisa ter um call to action? Sim. E ele já vai falar sobre essa estrutura básica do copywriting, tá, Valdense? Muito bom tê-lo aqui com a gente. Legal. Então aí, olha só, pessoal. Primeiro, vamos lá. O que eu ganho usando o copy? Primeiro, aumento de engajamento, né? Então, eu acho que uma das coisas que as pessoas mais querem, quando a gente fala de rede social, uma das coisas que as pessoas mais querem é engajamento, Uhum, né? Que é fazer um conteúdo compartilhável, né? Então, olha só que maravilha, eu faço um conteúdo tão bom que as pessoas repostam. Eu faço uhum, um conteúdo tão bom que as pessoas compartilham ou que elas encaminham para alguém. Então, a copy, ela ajuda nisso também. Uma copy bem escrita, uma copy bem feita, né, ela vai atrair a atenção do público e vai aumentar o nível de interação. Uma coisa que a Mari falou antes, né, da conexão. Quando você aplica a técnica de copywriting, você aumenta a conexão emocional, né? Rede social, gente, é uma plataforma em que as pessoas estão buscando se relacionar. Hoje a gente sabe que é muito comum as pessoas comprarem pelas redes sociais, né? Você está lá navegando, tal, você vê, às vezes você procura um produto e procura a empresa, e aí pergunta o valor e tal, e vai aquela coisa toda que a gente já sabe. Só que, prioritariamente, a rede é o quê? Ela é social. Ela não é comercial. Prioritariamente, ela é social. Então, as pessoas elas estão buscando o quê? Elas estão buscando essa socialização, uhum, esse relacionamento. E aí, quando você usa um texto bom, um texto persuasivo, você estabelece uma identificação. Essa identificação é que vai gerar conexão, que vai criar uma relação, que vai começar a criar uma relação de confiança, sem contar que você tem usando boas copies, você tem uhum. tendência a criar autoridade também, né? Então, gente, não basta falar do que você sabe, tá? Você tem que saber como falar. E aí, até aproveitando a pergunta, né, tem que usar um CTA tal, a gente pode usar a copy para conversão também. Então, ela otimiza a conversão. Uhum. Pessoal, lembrando que conversão nem sempre é venda. Pode ser um preenchimento de um formulário, pode ser um clique que vai levar para um outro lugar, né? Um link que vai levar para um outro lugar onde as pessoas vão clicar e você vai levar ela para um, sei lá, para um site, para um blog, não sei. Mas lembrando disso também, então a copy ela vai ajudar você a fazer com que o público, né, ali o usuário, faça algo que você queira, tenha uma ação que você deseja que ele tenha. Então isso é otimização de conversão também, tá? Então esses são alguns aí dos benefícios e alguns dos motivos pelos quais aí a gente tem que dar mais atenção para essa técnica. Agora, tem alguns elementos, Mari, que são importantes numa Copa. Gente, nós não vamos falar de todos, não, viu? Não dá. É. Aí tem que fazer uma série de lives, né? Mas a gente queria deixar alguns principais aqui para que vocês, de repente, vocês já começassem a usar, né, Mari? Quem sabe Isso. amanhã já, né, vai produzir conteúdo, já anota aí a dica que a Mari vai dar dos elementos e já testa no seu conteúdo. Muito bom. Então, uma copy, ela tem basicamente 4 elementos, tá, gente? Pode ter mais, pode ter menos, mas o primeiro deles é um título. Um título matador, um título que chame muito a atenção do meu público-alvo.
E o título ele não pode ser muito grande. A gente sugere 140 caracteres. Pensem assim, que quando vamos pensar em mídia social, vamos pensar em LinkedIn. Para a pessoa clicar e continuar lendo o seu texto, essa primeira frase ela tem que ser muito atrativa. Então, é uma média que a gente tem de 140 caracteres ali, de palavrinhas, para você abrir e continuar a ler o texto e a se interessar. Isso pode ser também num vídeo. Hoje eu até compartilhei com a Silmara, né, um vídeo de uma mulher, uma nutricionista, que ela vende receitas de salada. Como que ela começa o vídeo? Ela começa mostrando diversidade de saladas. Você costuma fazer, olha esse título. Você costuma fazer saladas coloridas e bonitas assim? E ela mostra, é uma pergunta. Não, E uma aí você fala, pergunta. imagina, olha que interessante. Nossa, que salada bonita. Aí eu continuei assistindo o vídeo. Ou você ainda continua fazendo desse jeito? Ela mostra um alface com tomate. Aí ela começa a trabalhar a estrutura do texto. E nessa estrutura, a gente pode utilizar o que nós chamamos de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles atingem o nosso inconsciente. Lembra que eu expliquei, quem acompanhou a live, né, viu que o cérebro ele é formado de algumas partes, resumidamente, consciente e inconsciente. Os gatilhos mentais, eles vão lá no inconsciente. 90 a 95% do nosso tempo, nossa tomada de decisão é inconsciente. E aí os gatilhos mentais, eles podem ser vários. Dentre eles, a gente pode trabalhar com a escassez. Por exemplo, lista de espera. Tem grandes marcas que trabalham com lista de espera. A questão da novidade. O filme da Barbie trabalhou com a questão da novidade. A curiosidade, a gente queria saber como que ia ser o filme. A gente até comentou na última live. Prova Live da Barbie, social. gente. A live da Barbie, tá? Aqui para vocês assistirem, tá lá no meu YouTube também. Prova social. Quando o cliente mostra por que ele comprou de você, o que você mudou na vida dele. Ou quando o influenciador reforça o seu produto ou serviço, isso também gera autoridade, gera prova social. Então, eu posso trabalhar com isso ao longo do texto. Outra questão muito importante lá do da salada que eu falei para vocês, trabalhar com um benefício, entender qual que é o problema do meu público-alvo, como que eu posso resolver esse problema, quais os benefícios que eu trago, quais são as dores e as necessidades do meu público. Isso é muito importante. Aí, por fim, e não menos importante, eu chamar para ação. Gostou dessa novidade? Então clica aqui. Ou compartilha esse post com quem precisa. Salva para você visitar quantas vezes você quiser. E aí, comenta aqui embaixo. Você também já passou por isso? Todas essas frases são call to action e levam o seu cliente para uma ação. Então, vendo que nesse texto, nesses 4 pontos, eu trabalho com conexão, emoções, sentimentos, e não basta jogar lá no chat GPT para ele montar uma copy para mim. Porque ele pode me ajudar? Sim, a gente já falou sobre isso. Mas a forma com a qual eu vou despertar da melhor maneira possível sentimentos e conexão, somente eu vou compreender meu público-alvo. É fácil? Não é fácil. Outro dia, compartilharam comigo, eu achei um texto incrível que uma mulher escreveu no LinkedIn sobre a Jujut. Alguém conhece a Jujut? Comenta aqui com a gente. A Jujut foi uma grande influenciadora, aí começou em 2015, 2016, que falava sobre comportamento e comportamento feminino. E ela decidiu sair das mídias sociais, parar com o trabalho. Hoje ela mora isoladamente. Ela não está nas mídias sociais. Descobriram que ela tem filho. Ela teve filho em março e a mãe dela postou em julho a foto do filho dela. E aí a mulher começou um texto muito bom
e era um texto para falar sobre carreira e propósito. Muito legal falar sobre mainstream. Nem sempre o que todo mundo está seguindo é o que você tem que seguir seu propósito. Um texto incrível que eu posso depois compartilhar com vocês. Compreender, então, são essas 4 estruturas. Um título interessante, entender os gatilhos mentais, quais são as dores, necessidades, benefícios, como que eu resolvo o problema do meu cliente e, por fim, eu fecho chamando para ação. E aí, pegando o seu gancho, Mari, a gente já fez uma live aqui sobre o chat GPT, né, há um tempo Sim. atrás. E, gente, pode ajudar muito vocês a fazerem boas copies. Mas, por exemplo, se vocês não tiverem conhecimento da persona, a Mari falou aí, né? Resolver o problema do meu cliente. Qual é o problema do seu cliente? E quem é o seu cliente, né? Gente, olha, isso é tão... Parece que é tão clichê, né? A gente fala isso eternamente. Ah, quem é seu cliente? Você tem que fazer sua persona. Às vezes até cansa. Cansa quem está ouvindo e cansa quem está falando. Só que é uma das maiores lacunas hoje de quem trabalha com rede social, de quem tem um negócio, de quem tem algum empreendimento e quer usar, quer se comunicar com o mercado. Você quer usar o chat GPT para fazer? Usa, mas usa de forma inteligente. Usa de uma forma que realmente você tenha, porque não adianta você chegar lá e colocar assim, chat GPT, escreva uma copy sobre salada para eu postar no Instagram. Isso mesmo. Então, É quem isso é, mesmo. né? Quem que é a sua persona? Lembrando aí, persona, representação do seu cliente ideal, né? Vai além dos dados demográficos, tem objetivo, desafio, necessidade, problema, sonho, tem rotina, persona tem nome. Então, persona é isso. E qual é a importância da gente entender? Aliás, qual é a importância da gente ter a persona para a gente fazer copy? Gente, basicamente, você vai direcionar a sua comunicação para ela. A gente ainda tem muito isso, Mari, de achar assim, eu tô no Instagram, então eu vou falar com todo mundo. Todo mundo tá no Instagram. Todo mundo que passar ali na minha timeline, que vira o meu post, não é assim. Não. E aí tem uma outra coisa que a gente precisa entender também, que as pessoas, quando elas estão navegando na rede social, não necessariamente elas têm a necessidade do produto naquele momento. Só que quando você conhece a persona e você faz uma comunicação direcionada, né? Você escreve para aquela persona, e aí você pode ter 2, você pode ter 3 personas, tá? Mas quando você escreve para ela, no momento em que ela precisar, ela já vai começar a ficar mais, lembrar mais de você, ela já vai começar a considerar você entre as marcas que ela pode escolher. Então, gente, para fazer boas copies, então, além dessa estrutura desses elementos que a Mari falou, né? O título, os gatilhos mentais, tal, você conhecer a persona, para você ter mais conexão com o público. Né? Como é que a gente tem conexão com alguém? É você entendendo essa pessoa. Então, como é que você entende, né, essa pessoa? Pesquisando, conversando. É você reunindo informação. E outra coisa importante, a copy, quando você tem a sua persona definida, a copy, ela responde a uma necessidade específica, porque cada persona vai ter uma necessidade ali distinta, vai ter um desafio distinto. Então, a copy, ela é feita sob medida para abordar essa necessidade, para abordar esse desafio. E aí, gente, dessa forma, a gente vai ter mais relevância, mais engajamento, né? Você personaliza, você faz uma segmentação mais eficiente. Por quê? Porque você está entendendo a característica daquela pessoa ali, daquele grupo, daquela persona.
Então, você consegue segmentar muito melhor. Então, Pois é. a gente precisa começar, e isso é base de negócio, tá, gente? Falando agora especificamente para quem é empreendedor, para quem, né, tem um negócio, isso é base de negócio. A copy, ela é uma técnica, né? Ela é uma estratégia que você vai usar na redação do seu texto, enfim, do seu post. Mas a persona é uma coisa que a gente faz para o nosso negócio. E aí, às vezes, a gente erra na estratégia de comunicação porque a gente erra a estratégia de negócio. Então, ter objetivo definido, ter persona definida, isso aí é basicão, arroz com feijão de qualquer negócio. Eu falo, Mari, eu acho que você vai concordar comigo, a rede social é um canal, né? Sim, Ela não faz milagre. não faz milagre. Então, a gente precisa ter essa estrutura do negócio, precisa conhecer, porque aí a gente consegue ter um resultado muito melhor. Né? Isso se aplica às técnicas de copy também. Sim, muito bom. Mas, ó, legal, a gente já falou o que é copy, a gente já falou sobre os benefícios, a gente já falou sobre os elementos, alguns elementos da copy. A gente já falou da importância da gente ter definido a nossa persona para fazer boas copies. E quais são, Mari? Queria que você comentasse um pouquinho os erros que a gente mais comete quando a gente vai fazer copy. Porque é tudo lindo, maravilhoso e tal, né? Mas e aí? Aonde que a gente escorrega? Então, o primeiro erro é usar palavras muito complexas e jargões. Jargões que não sejam de familiaridade do público-alvo. Eu vou dar um exemplo das minhas aulas, né? Eu dou aula no primeiro e no segundo semestre de administração. Se eu começo falando para eles sobre fluxo de loja, B2B, B2C, facing, eles não vão entender nada. Eu tenho que voltar algumas casinhas para depois falar assim. Então, eu preciso entender qual é a linguagem que mais conecta com o meu público. O outro ponto, o segundo ponto, é uma linguagem excessiva, um post excessivo para o negócio, só focado no negócio. Eu tendo na cara, mostrando na cara que eu estou ali para vender e somente para vender. Quem faz isso, jogos de aposta. A Virgínia mostrando, nossa, olha, eu ganhando 15 mil reais. E muitas vezes isso não gera conexão. Tanto que nas lives da Virgínia, ela gera muito mais conexão com o público e vendeu 17 milhões do que simplesmente um story mostrando a aposta ali. A gente não sabe se isso é verídico ou não. Então, tomem cuidado em ser extremamente focado no negócio e pensar só em venda, né? Tanto que, igual eu falei para vocês da salada, olha como a nutricionista começou. Ela começou mostrando uma salada bonita, colorida e diversa, para depois mostrar uma salada que todo mundo faz. E por fim, uma copy muito longa e prolixa. Isso faz com que as pessoas não tenham interesse, pulem para um próximo texto e que não gere conexão. Ô Mari, deixa eu pegar o gancho aqui, né? Você falou do primeiro erro, né? De termos muito técnicos, coisas muito, Uhum. muito da área, né? Eu já atendi muitos advogados, né? Já atendi muitos Uhum. grupos de advogados. E uma das coisas que a gente mais trabalha é justamente isso, né? Quando eles vão usar as redes sociais, advogado só pode usar para fazer conteúdo mesmo, informativo e educativo, né? Então, quando eles vão usar, é a primeira coisa que a gente pede, né? Que a gente orienta. Fala, ó, gente, né? Os termos que são muito jurídicos, que são muito da área, não vai dar certo, Uhum. né? Porque é uma coisa muito técnica, é uma coisa muito fechada, é muito ali da área. Mas se você quer alcançar mais pessoas, se você quer gerar identificação, se você quer gerar conexão, você vai ter que usar uma linguagem mais simplificada, algo que realmente toque a pessoa que está Uhum. vendo, né? Algo que faça diferença, algo que faça a pessoa
parar. Gente, é muito importante vocês focarem no primeiro parágrafo, né, nas primeiras frases da copy, porque é isso que vai é, determinar se a pessoa vai continuar lendo ou não o que você está escrevendo ali. Isso mesmo. Né? E uma outra coisa que a Mari falou também que é importante ter copies muito longas, né? Aquela coisa muito arrastada ali, muito prolixa. A gente falou no começo da live que a gente tem hoje uma enxurrada de informação, uma enxurrada de post para consumir. A gente entra na rede social hoje, a gente entra principalmente aqui no Instagram, você quer ver tudo no menor tempo possível. Então você vai recebendo informação, você vai ali consumindo, consumindo, consumindo. Você não vai, a não ser que seja uma coisa que você esteja procurando realmente, muito interessante, né? Algo mais técnico mesmo, algo da sua área. Tem ali a sua exceção, mas é exceção, não é regra. Você não vai parar para ler aquele textão gigante, né? Principalmente se for algo de produto, principalmente se for algo de serviço. Então as pessoas não vão parar para dar atenção para isso. Elas vão consumir aquilo que interessa. Então elas vão ler ali. Gente, legenda de rede social, o que a gente costuma fazer, Mari? Passar o olho. Exatamente. A gente passa o olho, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Se tiver, eu continuo lendo. Se não tiver, eu passo. Então, principalmente de marcas, perfis de marcas. Então, porque a gente sabe que tem muita ainda propaganda, falta copy, falta saber escrever, falta chamar a atenção do público. Mas é importante a gente pensar nisso também, tá? Hoje as pessoas querem consumir a informação de forma rápida, né? Que elas possam consumir mais coisas ali. Elas estão rolando o feed desesperadamente, né, gente? Pega o dedinho ali, vai naquela coisa. Isso causa até uma ansiedade, né? Mas e elas querem consumir informação ali no menor tempo possível. Então, essa coisa da concisão que a Mari falou é importante para a copy, para manter a atenção do leitor e fazer ele. E, gente, a copy, ela tem um outro papel também muito importante quando você está trabalhando com post, que é fazer o seguidor ficar no seu post. Que é fazer ele parar ali. E isso é retenção, é o que a gente chama do time of share, né? O tempo de retenção. Isso conta muito na rede social, né? No momento que ele para ali. Então, ele vai ter uma propensão a receber os seus conteúdos depois, que aumenta esse tempo de retenção. Então, pensem nisso também quando vocês forem redigir, tá? E, ô Mari, a gente falou, vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos. A gente falou que é copy, né? A arte de escrever textos persuasivos e levar as pessoas a fazer algo que você deseja ali através das suas legendas, dos seus textos. Lembrando que copy não é apenas para redes sociais, a gente está falando bastante de rede social, mas ela se aplica a vários outros canais, a várias outras ferramentas também. A gente falou dos benefícios da copy, gerar conexão, segmentação de público, gerar identificação, maior capacidade de viralizar, conteúdo compartilhável. A gente falou da importância da persona e a gente falou também dos elementos, de alguns dos elementos da copy. E o que devemos evitar. E os erros. Boa, Mário, olha, tá vendo? Olha, a gente tá ficando boa nesse negócio de concisão, né? Estão ficando boas. E aí, Sil, para a gente finalizar, vamos falar um pouco do nosso e-book, então. Legal. Pessoal, a gente aproveitou essa live para trazer um pouquinho de informação para vocês, mas também para falar do nosso e-book, que nós estamos lançando hoje, essa semana, que é o e-book Copy de Sucesso para Pequenos Negócios, aonde a gente traz de forma mais detalhada, de forma mais específica aí, as informações sobre copy. Então, além de falar o que é copy, a gente
dá muito mais dicas e dicas práticas para vocês aproveitarem os textos de vocês, especialmente nas redes sociais. Então, foi um trabalho muito bacana, assim, fazer junto com a Mari, né, esse e-book. E foi um trabalho que a gente levou uns 2 meses, né, Mari, para fazer. É. E a gente tentou trabalhar exatamente com as dores dos pequenos negócios, dores que eu escutava em sala de aula, de alunos que trabalham com marketing, que trabalham com copywriting. Nós tentamos deixar da maneira mais prática e mais mão na massa possível, né, Silmara? A maioria de nós não tem muito tempo, né? Não. Às vezes a gente não tem nem o tempo e nem a informação para fazer. Bom, tá. E aí, eu não sei se você já reparou, Mari, mas eu reparo muito em alguns perfis de pequenos negócios, né, nas legendas. Então, as pessoas às vezes até colocam ali uma foto bacana, uma foto boa, né, aquela foto impactante, mas a legenda é uma coisa assim: só vem, corre para a loja. Não Não, dá, né? não Então, às dá. vezes, falta tempo, falta conhecimento, e o e-book ele vem trazer isso para a gente, tá? Vem ajudar a gente a ter mais informação, ajudar vocês a terem mais informação, e de forma prática, assim, bom, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no título, eu tenho que pensar no corpo, eu tenho que pensar nisso, naquilo outro, tal, tal. Então, o e-book vem para isso, tá, gente? Está na minha bio, o link na minha bio, para vocês adquirirem o e-book. Vai estar na bio da Mari também. Já está também, já Vai está estar também. na bio da Mari também. E é uma oportunidade aí da gente conseguir levar para vocês um pouco mais de informação e compartilhar o nosso conhecimento aí com vocês. E a gente tentou trabalhar com um preço super justo, né, Sil? Porque nós entendemos que não é todo mundo que tem 300, R$ 200 para gastar num Para livro. pagar um e-book, né? Não, um e-book, assim, super acessível, gente. Pensamos em você, sim. Pensamos em O você. e-book está acessível e modéstia às favas, viu, pessoal? O e-book ficou sensacional, assim, a diagramação feita pela nossa querida Larissa, Um beijo, nossa mentora de Larissa. conteúdo. Então, a diagramação está super bacana também, está muito fácil, né, de entender, está muito fácil de acompanhar o e-book. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante. Pois é, pessoal, não deixem de ver esse conteúdo, né? Se vocês se interessam, se vocês querem se aprofundar sobre o assunto, está lá na minha bio, na bio da Silmara, e a gente espera que o negócio de vocês seja muito exitoso. E que vocês É isso aí. consigam vender bastante. E, pessoal, não deixem aí de interagir com a gente. Mandem sugestões de temas que vocês querem ver para as lives. Mandem dúvidas aí, chama a gente por DM que a gente vai esclarecendo e a gente vai também pensando no que a gente pode trazer para vocês aqui, tá? É isso, né, Mari? Perfeito. É isso. Muito bem. Muito obrigada. Gente, Obrigada a todos que obrigada, então. acompanharam. Boa noite para vocês. Boa Ótima noite. quarta. Hoje é quarta, né, gente? Tô Hoje perdidaça. é quarta. Tava super perdida também. Tinha horas que eu achava que era terça, horas que eu achava que era quinta, mas é quarta-feira. Você sabe o que é isso, Mário? Para mim é pré-férias. Daqui a pouco eu tô entrando de férias, então assim, eu tô contando os dias. Ai, Estou boas meio férias, perdida. obrigada. Olha, Valreci, muito Hoje, obrigada. O Valreci é um obrigada, excelente obrigada. aluno, a gente conversa bastante. Espero que as nossas dicas auxiliem você no seu negócio, tá bom? Bacana, pessoal. Obrigada, viu? Um Tchau. beijo. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Até a próxima.